Qual é o período que você faz? Primeiro, estou entrando agora na faculdade. Ah, claro. Desculpa, agora que me lembro. São tantos alunos, né? Não dá pra gente lembrar de todos. É tempo. Mas não vamos ficar conversando aqui na porta, né? Obrigado. O que você veio fazer aqui? Como é que achou minha casa? Eu perguntei à secretária do meu curso, que é a sua amiga. Larissa? Sim, ela mesma. Deixa eu ouvir antes de combinar com o senhor. Eu estou encontrando dificuldade para fazer o trabalho. Que trabalho? Senta aí. Obrigado. Sobre a história recente do país. Você quer a indicação de algum livro? Não, a professora quer uma coisa diferente. Ela quer que a gente converse com algumas pessoas. Sobre o que, precisamente? Sobre a história recente do país. Que a gente estava discutindo na classe sobre Nova República, Constituinte, Brasil Novo, as coisas. Mas para entender tudo isso que está acontecendo, é preciso saber o que aconteceu antes. Da questão da Revolução de 64, que depois prefere chamar de golpe, a repressão, a ditadura. A gente não tem muitas informações sobre isso assim. Não sabe. Se você quiser, tem alguns livros. Posso emprestar. Não, é que para nós, através do livro, fica mais difícil. Não sabe. A gente não tem o hábito de ler. É, eu sei. Infelizmente. E é por isso que conversando com uma pessoa como o senhor fica mais fácil. Por que como eu? O senhor é um professor legal para cacete, viu? Obrigado. Olha, não é que esteja na frente do senhor, não. Mas eu gosto muito do senhor. Desde que eu vi pela primeira vez que você é um muito cara. É, quem sabe. Mas eu não sei se tenho condições de falar sobre este assunto. Por quê? Porque é uma coisa muito séria. Como é mesmo o seu nome? Carlos, eu chamo Carlinhos. Pois é, Carlinhos, é uma coisa, é uma ferida na minha vida que eu não sei se já cicatrizou, você entende? Foram coisas muito dolorosas que eu passei, muita gente também passou e dói muito lembrar. Tá, o senhor não quer falar? Espera, é muito importante contar esse pedaço da história para você e para sua geração, para que não fique esquecido o horror que foi aquela época. Qual é a época que você está falando? Era 1970. Era o tempo de Copa do Mundo. O Brasil no maior sufoco, em plena ditadura, e o povo nas ruas, gritando pela vitória do time brasileiro. Pra gente, que estava metido no movimento popular e para quem vivia na clandestinidade, aquilo era um insulto. Às vezes a gente se perguntava, que povo é esse, meu Deus? O ditador ia para os estados, inclusive no Flamengo, para fazer média com o povo. Os meios de comunicação repetiam aquela frase melhor. Brasil, ame ou odeie. Matuta, da Bestalhaço, compôs aquela música do coração apapagaiado. Meu coração reverdeado, amarelo branco da juvenil, que era tão usado pela ditadura para fazer o povo acreditar que estava tudo legal. E nós, tão brasileiros quanto o resto, perseguidos como criminosos da pior espécie. Que crime que eu fui acusado? Pertencer a uma organização clandestina, setor de assalto no sequestro. Chegou a ser preso? Fui preso em julho de 70. Fiquei uma semana no doicode, depois fui transferido para o Galeão, aí fui solto durante 15 dias, em seguida me prenderam de novo e me levaram para a terceira zona aérea, onde eu fiquei uns 6 meses mais ou menos. Chegou a ser preso? Foi nessa época que eu fui preso. Fiquei 6 meses da última prisão na terceira zona aérea. E depois? Bom, depois foi uma coisa muito difícil. Ficamos presos nessa prisão. Foi terrível. Mas o senhor não quer falar? Não, porque é muito difícil, cara. Bom, eu vou tentar recuperar. Fui preso, primeiro fui preso, fiquei no Galeão, fui transferido, depois passei uns 6 meses mais ou menos na zona aérea.
Eu sofri, a tortura que mais choca é a tortura física. Eu sofri muito telefone, choque elétrico nos dedos, nos pés, nas mãos. Claro, a dor física é terrível, mas para mim o pior é o achincalho, a humilhação. O delegado foi aqui então, era violentíssimo. Ô, filho da puta! É culpa do seu povo! Bicha nojenta! É um desrespeito tal que você pensa que o valor do ser humano acabou. Quando eu saí da tortura, para mim não valia mais a pena viver. E de que maneira o senhor conseguiu reestruturar a sua vida? Eu fiquei meio enlouquecido durante algum tempo, sabe? Chegou a fazer um tratamento? Eu estava tão fora do ar que nem conseguia procurar na terapia. Hoje é que percebo como eu estava ruim. Não conseguia nem enxergar as pessoas. Na terceira zona aérea, eu fiquei 40 dias na solidão. Estava feliz, cantava o dia inteiro, não pensava em nada, não pensava em minha mulher, meus filhos. A minha prisão foi meio dramática, porque tinha acabado de nascer o meu filho mais novo. Minha mulher estava dando de mamar quando ele chegava lá em casa. E o tempo todo que eu estive preso, era insuportável o pensamento. Não aguentava, se vinha, eu afastava logo. Mas a merda é que o filho de um dos torturadores também tinha nascido naquela época. E ele sabia do meu filho e dizia para os outros na minha frente, só para me angustiar cada vez mais. Quando crescer, não vai ser como esses comunistas, não. Também nós vamos acabar essa raça logo, vai ficar muito melhor. Ah, sim! Ficava louco. Ai, isolamento, solitária, vira as pessoas. Muita gente que não entregou ninguém na tortura, entregou depois, quando ficou sozinho. Comigo isso só não aconteceu porque eu fiquei completamente louco mesmo, me achava tudo ótimo. Quer dizer que o que te salvou foi a loucura. Foi. E depois, como ficou sua vida? Mas depois eu larguei um excelente emprego como engenheiro, né? Não tinha mais condições de voltar a trabalhar. Fiquei desempregado e só depois de algum tempo, com a ajuda de um amigo meu, é que eu fui conseguindo me adaptar. Em 73, eu estava preso agora pela terceira vez no Doros, quando esse amigo meu foi morto por resistir à prisão, né? Mas a gente sabe que ele morreu na tortura mesmo, torturaram ele até matar. Pois bem, estava naquele negócio de achar que não valia mais a pena viver. Aí chegava esse cara, Nilson, era o nome dele, dizia: olha, o ser humano é muito elástico, ele pode ser torturador, mas pode ser herói também. É diferente do animal. Eu acho que ele tem toda a razão, viu? Mas eu me sentia assim não pelo fato dele poder ser torturador, mas pelo fato de eu poder ser assim também, você entende? Eu estava muito decepcionado comigo mesmo. Eu sempre me achei muito corajoso, fiz curso de pilotagem, saltei de paraquedas, e senti o medo que eu senti, muito medo. Olha, quando disseram que iam botar meu filho mais velho no pau de arado, eu virei. E como é que seus filhos ficaram diante de tudo isso? Toda a minha família tem trauma de tortura, né? Tanto que até hoje nunca ninguém falou nisso lá em casa. Meus filhos nunca me perguntaram nada. Eles ficaram com quem? Meus pais. Mas se botasse meu filho mais velho no pau de arara, eu faria qualquer coisa, assinava qualquer coisa. Para mim seria um limite insuportável. Mas eu suportei, porque antes de me pegar, eu consegui dizer para eles pegarem. Some com as crianças. Mesmo assim, depois de algum tempo, eles ainda conseguiram pegar o mais velho. Como é que o senhor se sente hoje com relação a tudo isso? Para mim é uma ferida que nunca cicatriza. Quando eu saí da terceira prisão, não consegui arranjar emprego, porque não tinha ficha de bons antecedentes, né? Aí resolvi ensinar numa universidade do interior de São Paulo, que não queria testá-lo de bons antecedentes. Lá formei alguns grupos, participei de movimentos políticos, Comitê pela Anistia, Associação de Docentes, essas coisas. Quando eu cheguei em casa, encontrei tudo no chão, tudo revirado, uma bagunça.
Não levaram nada e eu interpretei aquilo como sendo um aviso que estava atrás de mim. É aquela sensação voltou imediatamente. Pá! Aparentemente procurado de tortura, mas ao primeiro sinal desencadeia tudo de novo. O senhor participou desse assalto? Não. Mas foi acusado de sequestrar e assaltar. Foi um engano, mas eu não gosto de falar da justiça ou injustiça dele. Fui acusado de pertencer a uma organização a qual não pertencia, mas Teve que participar de uma descaria que fizeram. fui julgado e absolvido em segunda instância, por unanimidade, por ausência de provas. Quando o senhor conta essas coisas, como é que as pessoas reagem agora nesse tal de Brasil? Como é que o senhor se sente hoje? Separar o Brasil novo enquanto instituição, enquanto poder, está ávida para saber tudo que a gente fala. A gente soube, por exemplo, que quando saía matéria no jornal sobre tortura, aumentava a verdade. O senhor como está a sua família? Nada. Minha mulher, meu filho mais novo, meu filho mais velho, meu irmão mais novo. Meu irmão está desaparecido. Até hoje ninguém sabe o paradeiro dele. Meu filho morreu e minha mulher está na clínica psiquiátrica tentando se livrar dos fantasmas daquela época. Mas eu não tenho mais esperança de que ela fique boa. E me fale do seu filho, Qual deles? o mais velho, que morreu. Quando levaram meu filho, foi a mesma coisa que tivesse que levar. As torturas pelas quais meu filho passou, foi a mesma coisa que eu senti. É impossível que não haja justiça. Um ser humano que não possa pensar assim, inventar essa palavra, revanchismo, que é para me atender no outro lado. Mas o que eu quero é justiça, entendeu? Justiça, a única coisa que eu quero é justiça. Não levaram o seu filho. 8 horas. Março de 71. 29 de abril foi a última vez que eu vi. Me disseram que ele estava no Ministério do Exército, eu fui lá para levar algumas roupas, né? Mas quando eu cheguei lá, confirmaram, disseram que ele estava solto e que ia aparecer em casa dentro de 2 dias. Foi um desespero. Porque ele voltou. Um mês depois só, muito fraco. Ele tinha insuficiência cardíaca congênita e não pôde resistir. Um mês depois morreu. Lúcia, minha mulher, até hoje desajustada. Meu segundo filho não conseguia mais passar de ano. E o terceiro? Era muito pequeno. Com quantos anos estava? 21. Mas que nem eu, está nem dentro de 1 ano. Aonde é que ele está? Eu estava na casa dos meus pais. Os dois precisavam de uma casa, de um lar, sem maiores problemas de segurança para eles, sabe? Meus pais são pessoas muito equilibradas e, na medida do possível, eles tentam compensar a nossa. Quer dizer que a tortura não atinge só pessoa, mas todo mundo ligado a ela. Não conseguiram destruir a minha família, mas passaram muitos anos para destruir. Eu vou morrer dizendo justiça, justiça, eu acho que essa é a última palavra da minha vida. Me disseram que tem que matar a língua dele, colocaram ele de cadeira, alternaram. Olha, o senhor deixou o país com a ordem de ser feita rápido. Ninguém está procurando olho por olho, dentro por dentro. O que temos que ter é justiça. É criar anticorpos na sociedade para que isso nunca mais se repita. Um torturador não pode ter cargo de comando, nem pode ser premiado. Que tipo de castigo essa pessoa pode ter é uma coisa que se pode até discutir. Mas um torturador ascender dentro da sociedade é um exemplo péssimo. Você quer um chazinho? Aceita. Olha, a pessoa que é torturada, quando um dia se tornar torturador, Concordo um pouco, viu? Teve gente do nosso lado que passou por outro. O Cabo Anselmo, em 64, já era do lado de lá. Portanto, ele nunca voltou de lá. Agora, houve casos de gente do nosso lado que procurou. Mas depende muito da fortaleza de cada um, da fortaleza ideológica de cada um, é possível. o senhor está prestando depoimento no Palácio do Governo. É sobre tudo isso. Apesar de ter sido preso, político e torturado no código, eu já falei, 9 meses de prisão ao todo, o meu depoimento está sendo sobre o desaparecimento do meu irmão, em 73, no Rio. Ele era militante secundarista, foi forçado a entrar na clandestinidade, passou a militar no Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. É dado por aí que ele teria pertencido ao último comitê central do PCDR. Seu desaparecimento possivelmente
está ligado à explosão e metralhamento de um carro em Jacarepaguá. Quem vai saber a verdade? É possível que as pessoas, as vítimas desse carro, já estivessem mortas. Quem sabe nada, né? A repressão reconheceu duas das 4 vítimas. Os outros 2 corpos até hoje nunca foram identificados. Embora a imprensa tenha noticiado na época que os corpos foram para o Instituto Médico Legal com o guia das autoridades do DOPS. Quer dizer, é uma penumbra, né? Agora me diga uma coisa. Existe crime maior do que esconder o corpo de um filho, de uma mãe? Minha mãe até hoje espera a volta do filho dela, até hoje. Às vezes eu acho que meu irmão está vivo, sabe? Na casa dos meus pais, até hoje, tudo que ele deixou continuou no mesmo peso. Coisa de mãe, sua mãe pode entender isso. Claro, se ela tivesse recebido o corpo do filho mesmo torturado, seria diferente. Claro, a espera é que é o mais doloroso, isso não sabe. E a sua mulher? Meu Deus. Será que eu vou conseguir chegar ao fim? Se o senhor quiser, a gente para por aqui. Não, não sou homem deixar as coisas pela metade. Eu vi minha mulher ser torturada. É uma coisa que mexe com a gente, sabe? Ela foi presa em que circunstância? Por uma besteira. A mãe do amigo nosso denunciou a agente do Selimar por guardar material subversivo na casa dele. Nós não tínhamos nenhuma vinculação, nenhuma organização, né? Apenas alguns amigos presos na clandestinidade. Bom, fomos chamados ao DOPS. Quando chegamos lá, a primeira coisa que o cara falou foi: levanta a ficha desse aí! Tínhamos ficha do DOPS por causa do movimento estudantil. Estamos presos. Fizeram a revista lá em casa e levaram 150 livros, mas tem material subversivo. Que livros eram esses? Obras completas de pagode, romances russos, história do sargento comunista, Dostoiévski. Isso é subversivo? A cabeça neurótica deles pode ser. Até que encontraram o folheto que a gente nem sabia que existia mais. O pessoal ligado à dissidência da Guanabara, logo depois do sequestro do embaixador americano. Que a vida de ficar lá em casa, ó, por isso lascou a gente. Bom, ficamos 2 dias no DOPS, preso inclusive com a Maria Auxiliadora Lara Barcelos, que sofreu horrores na tortura, né? E que depois se suicidou na Alemanha, se atirando debaixo do metrô. Bom, aí a gente já chegou lá e filho da puta pra nós, né? É como eu dizia, realmente é uma coisa impressionante, é tudo planejado. A primeira coisa que eles fazem é que desmoralizam. Mulher puta, entrega pra todo mundo. Homem é corno manso. Chegava pra mim e dizia: anda comigo com a mulher, cara. Chegava pra ela e dizia: como você dormiu ontem? Que tipo de tortura era a tortura? A primeira coisa que eles fazem, além dessa desmoralização, é colocar a mulher nua. Que loucura! Isso já arrebenta a defesa das pessoas, né? Foi depois. Bom, depois tivemos contato com um psiquiatra que nos perguntou se tínhamos algum problema físico, se sofríamos do coração, verificou nossa pressão, que era para saber se éramos aptos à tortura, né? A tortura era feita numa sala chamada Sala Roxa, que nem aqui do presidente. As paredes eram roxas e tinha um pau de arara e um aparelho de dar choque elétrico. Uma das coisas que mais me impressionou e que me levou a fazer terapia desde alguns anos até hoje foram os gritos que ela dava. Fizeram questão de mostrar. Me levaram para ver. Os gritos de Lúcia me perseguiram durante meses. Ela era uma pessoa calma, tranquila. Eu nunca tinha ouvido ela gritar. Quando eu desci, estava um choque elétrico na baixa da minha. Sabe uma coisa deprimente? A pessoa sai do choque elétrico. Até hoje, eu recordo a música andando por aqueles corredores. Toda cagada, toda mijada. Panela, motora, puta que pariu, que merda. Desculpe, rapaz, é uma merda, já falei tantas vezes, mas é sempre assim. Só você estava
rapaz já está bem, segurando uma tortura. Não. É uma responsabilidade que a gente tem com os filhos da gente, com o pessoal da sua geração, com todo o povo brasileiro. Também não é tortura recordar tudo isso, mas... Eu tenho que continuar. A minha tortura foi também com choque elétrico. Os pés, as mãos, os testículos. Eu estava nu, né? E me molhava para que o choque fosse mais intenso. Não se lembra do torturador? Claro, não dá para esquecer. O doutor que me torturou foi uma pessoa morena, uma pessoa muito fria. Quando me levaram para ver Lúcia ser torturada, ele estava dando um choque na vagina de Lúcia e tomando Coca-Cola. Esse pode. Ele também tinha mania de cantar uma música durante as sessões de tortura. Que música era? Aquela bem antiga e breve. Receba as flores que eu te dou, em cada flor um beijo meu. Essa música já é tortura, né? E meu pai gostava muito dela. E desde quando ele cantava essa música? Pois é, também tinha soldados. A cabeça dele estava tão feita que até usavam a gente sexualmente, entende? A gente dizia encapuzado, e era o cara se encostando com o pinto na bunda da gente, entendeu? Segurando nas partes da gente, principalmente de Lúcia. Devia falar muita sacanagem, né? Faziam questão de falar. Chegava pra mim e dizia, eu tô comigo com a mulher, cara. Chegava pra ela e dizia, com quantos você chegou com quantos ontem? Pra mim diziam, fala, pode se abrir, ela já abriu tudo, pode falar, você está dando um de otário, ela está botando a culpa em cima de você. Para mim e para ela diziam a mesma coisa. A gente se sente humilhado, impotente. Se o senhor se encontrasse com um dos seus torturadores, apertaria a mão dele numa situação oficial política? Não, eu não teria condição de fazer isso, nem numa situação oficial. Talvez ficasse calado, agora apertar a mão, eu não teria condição de fazer isso. Para mim seria demais, eu não teria estômago. Qual é a dor maior? A física ou a moral? Difícil responder, viu? Eu falo da humilhação, mas para mim a questão da dor física também é uma coisa violenta. Eu passava um mês, 2 meses, 3 meses e pensava, se esse negócio continuar durando assim, eu não aguento, eu enlouqueço. Eu passei a ter terror de saber qualquer coisa. A impressão que eu tinha é que eu não aguentava aquilo na segunda vez. Pensei em me exilar, sei lá, pensei, se eu tivesse que voltar lá outra vez, eu arranjo uma forma de morrer. Meu pai, que é médico, me arranjou. Alguma forma de medicação? Aí ficou uma contradição seríssima. A impressão que eu tenho é que eu não aguentava mais tortura. Eu acho que se eu entregasse alguém durante a tortura, eu acho que nunca mais eu teria condição de me olhar no espelho. Olha, depois de tudo isso, vocês conseguiram levar adiante o casamento? Até hoje a gente é casado, né? É claro que na nossa relação eu sempre fui o lado mais forte, não é? Nós somos os únicos casais, na época da faculdade, que não se separou. De vez em quando eu vou lá, ela está na clínica psiquiátrica se recuperando. Passamos dias juntos. Eu acho que ainda nos amamos. Mas durante toda a prisão e após, apesar de toda essa humilhação, eu fui modificando, sabe? Eu fui passando a usar a defesa da superioridade, da onipotência. Eles eram diferentes de mim, eles eram os monstros, eu não. No tempo da faculdade, eu sempre achava que os outros eram sempre maravilhosos e que eu era o bobô do cavalo do bandido. Mas depois que eu fui preso e torturado, ocorreu o inverso, sabe? Comecei a sentir orgulho de mim. E a partir daí, o ódio que eu sinto por esses caras, realmente é uma coisa impressionante.
Eu odeio essas pessoas, sabe? Me diferencio delas. Quando o senhor estava sendo torturado na sala roxa, como aquilo do presidente, não conseguiu se lembrar de uma coisa boa? Quando eu estava lá nessa sala roxa, uma das coisas que mais me segurou em termos psicológicos foi me lembrar de uma mulher chamada Maria Clara. Ela era psicóloga e fazia orientação com os meus filhos. Quando eu estava lá sendo torturado com um pau de arara, com uma corda de nada pelo pescoço, eu pensava assim: não há de ser nada, existe a Dona Maria Clara. Como se a simples existência dela me garantisse que o ser humano podia ser algo mais, podia ser só aquilo, entendeu? Podia ser algo mais, melhor. Senhor, pensou que tal a gente fazer uma pausa, né? Foi tudo tão forte. Eu acho que você tem razão. A minha parte eu acho ótimo. Que tal a musiquinha? Tá, tudo bem. Você gosta desse tipo de música? Gosto, né? Gosto de tomar ao vivo. Que tipo de música você está acostumado a ouvir? Aquele pessoa de volta, né? Claro, é só isso que fizeram, você conheceram. O senhor não gosta? Gosto de você. Não é que eu gosto, sabe? Tem até algumas coisas desse gênero que eu gosto. Por exemplo, da Rita Lee. A Rita Lee eu adoro. Os mais novos. Aí eu não conheço muito. O pouco que eu ouvi, eu achei tudo tão parecido, tão igual. Os mais novos, não? Claro. Tem algumas. É bom pra ela. Pensou? Porque foi de tanta tortura no país. Antes da tortura política, tem a tortura social. Como assim? É a situação que é submetida todo povo do país. Fome, miséria, analfabetismo, doença. Onde aconteceu no país, no Brasil. Aliás, acontece ainda hoje. No início da década de 60, o movimento popular estava crescendo muito e isso assustou a burguesia. E em 1964, os militares deram golpe e aí a gente teve que aguentar por mais de 20 anos a ditadura terrível, lei de segurança nacional, escambau. Como é que funciona esse negócio de ditadura, de segurança nacional? Vou explicar, deixa eu explicar aqui. Bom, é mais ou menos assim. Aqui comecei já dentro. De um lado, estão os que aderem e apoiam a situação. Do outro lado estão os que se opõem a ela. Né? Estes últimos são logo tidos como suspeitos, como subversivos, como inimigos, que é preciso reprimir ou até mesmo eliminar. Mas porque se opõe, pensa diferente. Isso, só que assim parece muito simples, mas na realidade não é. Nessa situação política, todo o povo é atingido, impedido de participar de qualquer coisa, obrigado a ficar em silêncio. E aí, a única arma que o Estado tem é a violência. Isso não faz o menor sentido. Para você, para mim, para um bocado de gente, mas para eles faz sentido sim. Há uma lógica terrível, mas há. Primeiramente, eles tentam liquidar com os líderes de qualquer segmento da sociedade que sejam capazes de articular alguma resistência, elaborar alguma alternativa, ou mesmo manter viva a chama da liberdade. Né? Depois eles armam um sistema de controle sobre as nossas vidas e uma rede de delação secreta, levando a tortura psicológica a toda a sociedade. E aí ainda bem que teve gente que resistiu, né? Que não se entregou. É, você pode discutir a estratégia armada, a tática de luta, muitas vezes desvinculadas das lutas populares. Agora, o que você não pode negar é a coragem, a generosidade dessas pessoas, arriscando a própria vida para resgatar o espaço de liberdade perdido, né? E o resultado foi esse. Tantas mortes, exílios, a terrível solidão da clandestinidade, os desaparecimentos, os assassinatos.
Deus, que horror! É um processo terrível de desumanização. O torturador precisa acabar com todas as dimensões de ternura, de cuidado, de carinho normais no ser humano, sabe? O outro lado é o drama do torturado. Ele passa a conhecer o que significa descer ao inferno. E o inferno é a descida à terrível solidão humana, aquela solidão provocada pelo ódio. Pensar que outros capazes desse inferno. Não é? Parece mentira. O pior da tortura política é o fato de que ela obriga o torturado a lutar contra si mesmo. A tortura parte a pessoa ao meio, coloca a mente contra o corpo. A mente quer ser fiel à causa, aos companheiros, não quer de forma nenhuma trair os empregados. O corpo supervila todo tipo de humilhação e sofrimento para se ver livre da tortura, tende a falar. E assim fazer a vontade do torturador. Como é que uma pessoa se presta um trabalho como esse, hein? Houve cursos na Vila Militar do Rio de Janeiro com cobaias humanas. Houve especialistas formados lá fora. Isso não cai sob anistia alguma. Não há perdão. Não pode haver. O que é que você acha? É tudo tão terrível, tão confuso, eu não sei nem o que pensar. Mas não há o que pensar, rapaz. E a tortura dos desaparecidos crucificando seus entes queridos. Eles sumiram com muitos cadáveres, fizeram desaparecer as vidas e agora querem apagar as mortes. E as famílias carregando para sempre esse pesadelo. Por que a gente não começou as buscas antes? Cada campainha que toca é como se fosse um vento soprando sobre as cinzas, reacendendo as brasas da liberdade. Será que não é ele que está chegando? Mas depois vira a decepção. Outros dizem tristes, mas com sabor de espera ainda não desesperado. Não vamos trocar de casa, porque ele pode voltar. E se ele chegar aqui e não encontrar a gente para o abraço, para as lágrimas, para o beijo, como é que vai ser? Você ainda tem alguma dúvida, rapaz? Ainda bem. O que é que se pode fazer com um desgraçado que quase que acaba com a sua vida e a sua família? O seu torturador? Claro. Até hoje eu quase não consigo nem ouvir a palavra chocolate. Por quê? Era o apelido de um deles. Bom, pelo menos era assim que chamavam um deles, né? O que é que o senhor está me dizendo? Ué, um deles se chamava chocolate. Por quê? Por que você está assim tão claro? Não, Não, o quê? O que é que está acontecendo? eu tenho de terrível demais, isso é verdade. Você quer me explicar o que é que está acontecendo? E o senhor falou que os seus torturadores gostavam de cantar aquela música das flores, lembra? Ah. E disse que naquela mesma época, que não deve ter nascido, mas 21 anos, diz aí. Meu pai, O que tem seu pai, cara? ele gostava de cantar aquela música quando eu era um filho. Eu falei para o senhor, lembra? Eu tenho 21 anos, o apelido dele era Chocolate. Você quer me dizer que é filho daquele desgraçado? Não sei. Não é impossível. Qual é, rapaz? Você vem aqui na minha casa, invade a minha privacidade, me faz recordar coisas terríveis, para depois me confessar que é filho daquele monstro que quase acabava comigo e com a minha família? Eu juro, eu não sabia. Qual é, rapaz? Que história é essa que eu não sabia? Mais uma cima de mim? Por favor, eu não sabia. Você acha que eu nasci ontem, garoto? Por favor, o senhor está sendo injusto comigo. Você é a última pessoa aqui que pode me falar em justiça, tá, rapaz? Pode até ser, mas me ouça. Você não acha que eu já lhe ouvi demais? Acho não, porque praticamente agora só foi o senhor que falou. A coisa pra mim chega. Por favor, deixa eu falar um pouco sobre meu pai. Eu odeio seu pai, cara. Eu quero que ele se dane. Talvez já não vale a pena tanto ódio. Eu quero que ele se dane, eu quero que ele morra. Já morreu. O canário é primeiro na face da terra. Ou você quer que eu diga que sinto muito? Não quero nada. Como é que você me achou, hein? Foi o único desejo do seu pai me perseguir pelo resto da vida? O senhor não acredita que tudo isso não passa por uma coincidência besta, né? Uma brincadeira do destino. Não acredito. Pois é, mesmo que o senhor não acredite, eu estou aqui para fazer um trabalho do meu curso, sim. Se eu soubesse que tudo isso já aconteceu, eu não teria vindo. Por favor, vá embora, pelo amor de Deus. Só em saber que eu estou diante do filho daquele monstro da arte, coceira, suma! Por favor, você está sendo injusto comigo. Ah, rapaz, filho, você não pode falar em justiça, não. Cadê aquela coragem que o senhor usou quando estava sendo torturado? A defesa da superioridade da onipotência? O senhor não é de ferro, não é de ouro? Eu não sou de ferro, menino. Nem eu, cara. O senhor acha que essa descoberta está fazendo algum bem? Ele é um homem esquisito. Põe esquisito nisso. Mas eu uso como dito.
trabalhar, ele nunca falava do seu trabalho. Às vezes ele chegava em casa, mal jogado, a gente não se aproximava. Muitas vezes ele chegava na escola, ele estava triste, abria a Bíblia e escrevia para nós. De qualquer maneira, nunca fez um carinho com meus filhos. Eu precisava tanto que ele fizesse uma fábula na minha cabeça, perguntasse como eu ia fazer os estudos. Ele nunca se interessou por nós, não. É que ele tinha outras coisas com que se ocupar, né? Ele já quase não falava com ninguém. E a minha mãe ficava muito preocupada. À noite ela acordava possivelmente aos gritos com pesadelo. Era só dar, do torturado. No dia do terceiro, eu ficava deitado na minha cama, bem bonitinho dele, a mente dele. Eu não entendia direito o que estava acontecendo. Eu só sei que eu odiava meu pai. Desculpe, Carlinhos. Eu sinto muito. Desculpe, eu não falei aquela coisa, né? Não parece pensar. Nós não estamos com medo da cor da pele. Quando o senhor começou a dar aula no meu curso, eu comecei a fantasiar. Fantasiar como? Comecei a imaginar que seria bom ter um pai assim para o senhor. O senhor passou uma ternura muito grande para os alunos. Bom não deve ter construído. Eu nunca tinha pensado nisso. Isso aí é uma coisa verdadeira. O senhor não representa, o senhor é. Meu pai não, meu pai parecia Deus. Parecia não. Olha como é que ele vivia um dia de manhã, eu acordei, meu filho estava no banheiro. Meus irmãos correndo. Quando chegamos lá, encontramos meu pai grave, eu tentei gritar, mas a voz não saiu. Quando eu recuperei a voz, eu percebi que estava grave. Por favor, não me rejeite, pelo amor de Deus, não me rejeite. Eu não tenho fogo do Senhor. Não foi o que me falou. Não estou procurando olho por olho, dente por dente. Que tinha que ter justiça, que era de volta da sociedade, para que nunca mais se repetisse, não foi? Foi. Daí, nós nascemos em plena ditadura, com toda essa repressão que está aí. O país está inseguro, eu estou inseguro, todos nós estamos inseguros. E não é morte, descobrir de uma hora para outra, que você é filho do torturador. Quando o senhor estava contando a sua experiência, em alguns momentos eu senti uma dor enorme dentro de mim, no meu peito. Eu me emocionei, eu sofri. Eu sou capaz de sentir emoção, entende? Como é que eu posso ter saído de um monte? Eu não concordo com essa situação que está aí. Também não concordo com nenhum tipo de violência e de autoritarismo. Eu amo meu país. Eu faria a mesma coisa que você. Eu acho que para qualquer país jamais pode acontecer de uma ditadura. Eu sei que eu não tenho muita coisa na cabeça. Estou muito imaturo. Mas eu sei que com sua ajuda e a ajuda de outras pessoas, eu vou poder dar uma contribuição para o futuro do meu país. E juntos vamos construir uma coisa bem bonita, bem diferente dessa que está aí. E nunca mais, professor, nunca mais as pessoas vão passar pela humilhação que o senhor, seus amigos e sua família passaram. Nunca mais, nunca mais.
a presença de todos vocês aqui. E eu queria dedicar o espetáculo de hoje a todos vocês que vieram prestigiar o Grupo Mutirão nesta noite. Agora eu queria oferecer esse espetáculo de uma maneira especial a um casal que veio de Curitiba, não é? Assistir a nossa estreia, Angel e Regina, levando o pessoal dentro. Noite densa sobre o nosso povo cai, escuro e medo pelas ruas a vagar. Choram todos velhos moços, suportando a mesma dor. Luto negro enche de tristeza o ar. Madrugada na história, forte clamor se levanta, ecos da nossa memória saindo pela garganta. Não foi destino que quis, nave já partiu do cais. Não mais medo ser feliz, dor assim não, nunca mais. Dor assim não, nunca mais. Sobre o nosso povo cai, escuro e medo pelas ruas a vagar. Choram todos velhos moços, suportando a mesma dor. Luto negro enche de tristeza o ar. Madrugada na história, forte clamor se levanta, ecos da nossa memória saindo pela garganta. Não foi destino que quis, nave já partiu do cais. Não mais medo ser feliz, dor assim não, nunca mais. Dor assim não, nunca mais. Dor assim não, nunca mais.